Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila, sou especialista em propriedade intelectual. Dentro da propriedade intelectual existe uma área chamada indicação geográfica, que é o tema dessa mesa de hoje, né? E eu tô aqui em Belém, infelizmente não deu para estar aí hoje com vocês, mas eu espero que muito em breve a gente consiga estar fazendo essa conversa presencialmente. Desde já eu vou deixar aqui o meu usuário do Instagram, se vocês quiserem bater um papo pelo Instagram, se sentir mais confortável para conversar também, pode ser no e-mail também, tá? E assim, deixo também o meu convite já para acessarem o canal do YouTube e já a gente fazer uma interação também por lá, que tem alguns conteúdos já de indicação geográfica. Quero começar já agradecendo a comissão organizadora da Feira Agrocultural e da FETEC, que viabilizaram esse contato com vocês agora, né? E vou direto ao ponto que, se o meu cachorrinho deixar, eu vou falar para vocês aqui sobre as indicações geográficas, né? Então, assim, quando eu compro uma farinha de tapioca, né, e que eu não sei de onde ela está vindo, ela é apenas uma farinha de tapioca. Mas quando eu estou falando para vocês que essa farinha de tapioca eu comprei em Americano, aí muda de figura, que vocês já sabem que é uma farinha de tapioca que ela já vai ter um sabor, né? Se eu for falar em farinha, né, mas eu estiver mostrando essa farinha aqui, vocês já sabem até pela própria cestinha que essa farinha, eu tô falando que é uma farinha de Bragança, tá vindo lá de Bragança, né? Da mesma forma que se a gente estiver falando de feijão manteiguinha, né, muito em breve, né, a gente vai começar a ouvir falar sobre o feijão manteiguinha com mais força, com mais vigor, quando a gente estiver relacionando com a área de Santarém, né, que agora tem algumas pessoas que já chamam o feijão de Santarém, né? E o que essas coisas todas, né, acabam tendo em comum com, por exemplo, cachaça, né? Tem uma cachaça que ela é feita com mandioca, que é essa cachaça que tem essa coloração aqui, que é uma cachaça de tiquira, ela é feita lá no Maranhão. Então, quando a gente escuta falar sobre a cachaça de tiquira, a gente sabe que é uma cachaça que é feita no Maranhão, que é muito vendida e muito comercializada no Maranhão. Então, percebam que a gente fala de produtos e esses produtos eles estão se relacionando com locais, com origens. Mas aí a gente sai do Brasil, a gente vai para um café colombiano, por exemplo, um Juan Valdez, e aí o Juan Valdez é um café que ele já tem um selo de origem, que ele é considerado um café gourmet, um café que é um café que tem um sabor particularmente eu não gostei, né, porque o nosso café brasileiro ele é mais gostoso, lembra um pouquinho chá, mas quem gosta de chá parece uma boa pedida. Mas, por exemplo, se a gente está falando do Brasil, eu também posso falar sobre o café da Serra da Mantiqueira, que é um café que ele também tem indicação geográfica, né, já reconhecida pelo INPI, e no caso do tipo denominação de origem, né? Então, assim, observem que existem alguns produtos de origem que eles já foram reconhecidos e aí eles já possuem uma indicação, né, por parte do INPI. Existem alguns produtos, como o caso da banana, que mais adiante com certeza a Suzane vai falar sobre ela, que é uma banana que a gente ainda não tem esse reconhecimento, né? Então, em um dado momento, a farinha de Bragança não tinha o reconhecimento do INPI, em um dado momento, o queijo do Marajó não tinha o reconhecimento do INPI. Assim como, em um dado momento, a cachaça de Salinas, que não é de Salinópolis aqui do Pará, tá? É Salinas lá de Minas Gerais, ela também auferiu a indicação geográfica junto ao INPI, né? Então é uma cachaça que ela tem origem, né? Esses produtos, quando a gente fala sobre produtos de origem, a gente não está só falando sobre produtos que são mais caros e que tem uma comercialização, digamos, gourmetizada. A gente está falando de um produto que a gente sabe de onde está vindo, que a gente associa com a qualidade daquele produto, que a gente vai associando com uma série de características daquela região. Se a gente estiver falando, por exemplo, desse artesanato que está bem aqui no cantinho da tela aqui, é um artesanato que ele é feito em Santarém, que ele é feito às margens do rio Arapiuns, que é um trançado de Arapiuns, né? Então, assim, quando a gente começa a falar sobre um produto que tanto pode ser um artesanato, como pode ser um produto agroalimentar, e eu acho interessante porque o debate ele é sobre sustentabilidade,
né, o debate da mesa hoje, da mesa temática, ele é sobre sustentabilidade, e falar em sustentabilidade é falar em produção sustentável e não, né, numa produção que ela acabe sendo comoditizada, né? Então, assim, a gente pensar em olhar ao nosso redor, ver quais são os produtos que a gente produz, que a gente olha e diz assim, isso aqui é muito a cara de tal lugar, né? Eu brinco muito quando eu falo sobre indicação geográfica que se a minha esposa viajar para Bragança e ela voltar de Bragança sem farinha, a chave da casa nem roda, né? Porque assim, ela tem que voltar com farinha. Como que ela foi para Bragança e ela não voltou com farinha? Né? A mesma coisa se alguém vai para Marajó e não volta com queijo do Marajó, fica aquela coisa tipo assim, poxa, mas você voltou sem queijo? Você não comprou queijo? Porque assim, gente, tá muito associado àquele local, tá muito associado àquela região. Então, se a gente tá falando de produtos nossos, e o exercício interessante é a gente olhar para nossos produtos. Claro que olhar para fora, ver o que outros estados estão produzindo, como eu trouxe agora o exemplo da cachaça de Tiquira, da cachaça de Salinas, ou até mesmo do café da Mantiqueira, ou o café colombiano. A gente está falando sobre produtos que estão fora do estado do Pará, né, que já foram reconhecidos pelo INPI, que já trilharam um caminho até esse reconhecimento. E por que esse reconhecimento da indicação geográfica ele é tão importante? Imaginem vocês que existia uma história de vender farinha de perto de Bragança. Não era de Bragança, era de perto de Bragança, né? E aí quando a gente fala sobre a indicação geográfica protegida, reconhecida, agora, uma vez protegida, quem porventura vier a fazer essa falsa indicação geográfica, estiver induzindo o consumidor ao erro, a achar que ele está comprando uma farinha bragantina enquanto que ela não é bragantina, uma vez protegida, uma vez possuindo essa proteção, é possível que os representantes legais do Conselho Regulador da Farinha de Bragança entrem com uma ação para proibir essa comercialização indevida, né, fazendo uso indevido dessa origem, informando a origem. Mas quando a gente não tem a proteção, a gente não tem como, quando a gente não tem esse reconhecimento por parte do INPI, a gente não tem como falar em indicação geográfica protegida ou indicação geográfica com falsa informação de origem. Aqui no estado do Pará, nós tivemos, no ano passado, no ano de 2020, nós tivemos a grata surpresa de termos aprovados projetos junto ao MEC para fomentar novas indicações geográficas, para buscar fazer diagnóstico de novas indicações geográficas. E dentro desse mote, tanto a banana, que brevemente a professora Suzane deve comentar, como também a cerâmica de Coraci, que é o distrito aqui do município de Belém, foram contemplados com essa possibilidade de analisarmos, de visualizarmos se existe a possibilidade de vir a ser concedida a indicação geográfica para esses dois territórios, né? E no caso especificamente da cerâmica de Coraci, eu acompanhei esse projeto de perto, fiz parte da equipe do projeto, e foi uma experiência muito prazerosa, muito importante, porque a gente pôde entrar em contato com os artesãos e diferente da grande maioria das indicações geográficas, que elas estão muito conectadas com o agronegócio, elas estão muito conectadas com a agricultura, com o artesanato aqui de Coraci, a gente conseguiu entrar em contato com um arranjo produtivo local que tem uma dinâmica própria, em que alguns dos seus insumos eles não são mais de Coraci, são oriundos de outras localidades, e tudo bem ser oriundo de outra localidade, que é o caso, por exemplo, da farinha de Americano. A fécula ela não é produzida aqui, ela é produzida fora, mas a produção ela é feita em Americano. A produção de cerâmica é feita em Icoraci. Então, quando a gente tem essa especificação de um produto que ele está sendo produzido naquela localidade, a gente vai estar auferindo aí uma grande possibilidade, né, dentro dos outros requisitos de
não só de notoriedade, se a gente estiver falando de uma indicação de procedência, né? Então, entre aspas, o produto tem que ser famoso, né? Mas para além da questão da fama do produto, existem também outras características que são distintivas do território, como por exemplo o Guaraná de Andiramaral, que é um Guaraná que é produzido dentro da terra indígena, com uma certa ritualística por parte dos indígenas, porque para o povo Sateré Maué, o Guaraná ele é sagrado. Então a relação que eles têm com o Guaraná é diferente da relação que os produtores de Maués, por exemplo, possuem em relação ao Guaraná. Então o Guaraná ele é tido como sagrado, é feito de uma maneira, ele é produzido de uma maneira diferente, e quando existe essa relação, quer seja do homem, quer seja do clima, quer seja do solo, em relação ao produto final ou ao serviço, porque no Brasil a gente também tem essa possibilidade de serviço, a gente vai estar falando de uma potencial indicação geográfica. Aí vale fazer uma análise pormenorizada para visualizar se existe alguma outra possibilidade, quer seja de indicação de procedência, quer seja de denominação de origem. Mas falar de denominação de origem e indicação de procedência, isso já vai ficar para um outro vídeo, para um outro momento. Quem sabe presencialmente, em outro momento a gente vai estar por aí. Fica o meu grande abraço para vocês. Mais uma vez eu fico aberta para a gente trocar uma ideia aqui pelo direct aqui do Instagram ou pelo YouTube também, tá? Fica à vontade aí pra gente estar conversando mais um pouquinho. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.